nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Queridos, eu quero mais uma vez orar pedindo a direção do Senhor para as nossas vidas. Senhor Deus eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu excelso nome. Senhor querido, a tua palavra foi lida, a tua palavra é a verdade, e nós queremos, ó Deus, que esta palavra possa falar profundamente aos nossos corações. Todos quantos adentraram aqui, que saiam daqui, ó Deus, refletindo sobre as verdades inseridas no texto sagrado. Nos use como instrumento em tuas mãos, para que o teu nome possa ser glorificado, exaltado, e que nós estejamos atrás da tua cruz. Nós te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Meus queridos, como falei, nós queremos pensar um pouco em algumas verdades encontradas neste texto sagrado. Filha, traga por favor as anotações aí. Aqui está acontecendo alguma falha. Mas eu queria pensar com os irmãos, nesse tempo que temos aqui pela manhã, sobre a perseverança, o segredo de perseverar, de continuar triunfando na vida cristã. A jornada cristã, ela nunca foi fácil. Se nós olharmos, observarmos a vida dos patriarcas, o povo hebreu na sua caminhada no deserto, até chegar à terra prometida, se pensarmos na igreja primitiva, podemos enumerar vários percalços nessa trajetória. Conosco não será diferente, conosco não é diferente, mesmo que os desafios possam ser de outra natureza. Todavia, a nossa caminhada será repleta de obstáculos a serem vencidos. A carta aos Hebreus foi escrita num período de intensa perseguição. Há controvérsias se a carta foi escrita no período de Nero, nos anos 64, se Domiciano, nos anos 85 depois de Cristo. Interessante que Nero, pior imperador da história para os cristãos, põe fogo no bairro de Roma e põe a culpa nos cristãos. Domiciano, a gente não tem muito o que falar de Domiciano, mas interessante, irmãos, observarmos que nenhum imperador oficialmente se colocou na condição de Deus e Senhor, exceto Domiciano. A carta foi escrita para o povo que estava vivendo num período terrível de perseguição. Contudo, ninguém sabe quem a escreveu. A carta aos Hebreus é a única carta, é o único livro contido nas Escrituras Sagradas que não sabemos quem a escreveu. Contudo, como tudo na vida, aos palpiteiros, em relação à carta aos Hebreus, não é diferente. Um dos pais da igreja, Tertuliano, pensava que Barnabé tinha sido escritor da carta, visto que Barnabé havia nascido em Chipre, era um homem famoso e hábil nas escrituras, principalmente no grego.
E o grego da carta aos Hebreus é o melhor grego encontrado no Novo Testamento. Mas para Lutero, quem havia escrito a carta, para Lutero teria sido Apolo. Nascido em Alexandria, homem de forma eloquente nas Escrituras, a Bíblia deixa isso claro. Aquele que de fato escreveu a carta conhecia certamente as Escrituras. Era eloquente e argumentava como ninguém, de maneira que o fazia com muita classe. A mais romântica de todas as conjecturas é de um alemão chamado Arnaque. Para ele a carta foi escrita por Priscila com ajuda, com auxílio de Áquila, o seu esposo. E ele tem uma cartada, uma justificativa, que ele diz que a carta não tem saudações, é a única carta que não tem nenhuma saudação. Também não leva o nome do autor. Para Clemente de Alexandria e Orígenes, eles afirmaram que Paulo teria sido o autor da carta. O certo é que o verdadeiro autor conhecia pelo menos 3 coisas. Era conhecedor do Antigo Testamento. Ele faz menção da Septuaginta. A Septuaginta era a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Capítulo 11, verso 32 de Hebreus, ele diz assim: e que mais direi? Pois que faltará tempo eu falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, de Samuel e dos profetas. Portanto, o autor da carta era um conhecedor do Antigo Testamento. O autor não teve contato direto com Jesus, e nós podemos ver isso no capítulo 2, o verso 3. Ele diz, olha, o que nos foi confirmado inicialmente pelo Senhor, nós a ouvimos. O autor dessa carta conhecia pessoalmente o apóstolo Paulo. Hebreus 13, 23, tomai conhecimento de que o irmão Timóteo, conhecia Timóteo, melhor dizendo, tomai conhecimento que o irmão Timóteo, já solto, se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Procurando motivar os cristãos, o autor da carta aos Hebreus unifica 2 coisas: esporte e cidadania. Interessante que ele fala de corrida, há uma corrida a ser percorrida. O ambiente era de um estádio onde se realizavam as corridas atléticas. Interessante que podia se visualizar corredores colocando de lado seus pesos de treinamento, esforçando o máximo para alcançar o sucesso. Hoje, é muito comum alguns treinadores, preparadores físicos, usando caixa de areia para fortalecer a musculatura dos seus atletas e proporcionar-lhes resistência física com isso. Os cristãos judeus que receberam esta carta estavam ficando cansados, queriam desistir, mas o autor estimula-os a continuar avançando em sua vida cristã, como corredores numa pista de atletismo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, Paulo vai usar uma expressão dessa natureza, não que já tenha obtido ou alcançado tudo o que tenho, mas prossigo para o alvo, por isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Portanto, o autor de Hebreus, ele incentiva, ele estimula os cristãos a permanecerem na caminhada cristã. No mundo contemporâneo, muitas são as questões que podem nos levar a desistir da caminhada cristã.
Por isso essa carta dos Hebreus, ela se torna atualíssima, importantíssima para nós, em pleno terceiro milênio. Talvez você que está aqui hoje, já pensou, está pensando, ou pensará em desistir da carreira cristã um dia. Certamente todos nós conhecemos uma ou mais pessoas que desistiram da caminhada cristã. Ao hino do velho cantor cristão, de números 164, que diz assim: quantos que corriam bem já não contigo vão, outros seguem, mas também frios sem amor estão. E o coro diz: ó, vem, vem, vem Senhor, nossas almas despertar, com teu puro e santo amor, ó, vem nos inflamar, ó, vem nossas almas inflamar. Durante as férias, uma das minhas férias, eu tive 2 experiências com pessoas diferentes que desistiram da caminhada da fé. Eu tenho um hábito, como o pastor falou, eu tenho um hábito de comunicar o evangelho. Amanhã é feira e lá em Capim Grosso. E eu tenho isso como hábito, aprendi com um amigo meu, de tanto andar com ele. No período de férias, ao chegar num comércio, eu perguntei à pessoa que me atendeu, qual era o seu nome? O que ela respondeu: Raquel. E eu disse: olha, Raquel diz alguma coisa, por que o seu nome é Raquel? Ela disse: meus pais são da igreja. E eu perguntei: e você? A resposta daquela menina foi: eu já fui, mas tive uma decepção. O resultado vocês podem estar imaginando. Aquela menina estava fora da igreja. A incentivei a retornar a Cristo e a sua igreja. Quero abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa. Hoje temos muitos cristãos fora da igreja, os chamados desigrejados. O X da questão é que essas pessoas se colocam acima da igreja. Elas estão melhores do que a igreja. Estamos lendo um livro intitulado Ame a Sua Igreja, de Tony Merida, com a aquiescência do seu pastor, do pastor Robson. Eu quero indicar esse livro, a boa leitura desse livro. O autor Tony Merida, eu quero abrir aspas para dizer o seguinte: ama Jesus, mas não a igreja, fecha aspas. É inconsistente amar a igreja, amar Jesus e não amar a igreja. É como se você tivesse um amigo e você anda com ele, o ama, mas não suporta a sua esposa. Cristo está cuidando da igreja. A palavra do Senhor diz que a igreja é a noiva de Cristo Jesus. Outro caso, outra experiência, foi de um amigo nosso chamado Antônio Carlos. Soube que ele estava indo a baladas, festas, e já no final das férias eu tive a oportunidade de ter uma conversa com ele e perguntei: meu filho, como é que você está? Ele diz: olha, eu estou fora da igreja. Eu perguntei: qual a razão? Ele disse: eu não sei. E pasmem, irmãos, o motivo que aquele jovem agora se encontra fora da igreja. Ele disse: começou deixando de ir aos cultos e deixando de ler a palavra. Essa foi a razão que aquele menino está fora da igreja até hoje. A conclusão que eu chego, queridos, é: se não perseverarmos na fé, poderemos ser candidatos seríssimos à apostasia. A jovem Raquel e meu amigo estão fora da igreja, e eu não entendo que a salvação está ligada à igreja. A salvação não está ligada à meritocracia, mas nós vamos encontrar nas páginas do Novo Testamento a importância
da igreja, porque é nela que nós somos de fato igreja. Nós somos pessoas sociáveis. Paulo, ao escrever a carta a 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer o seguinte: por isso aconselhai-vos, edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. A mutualidade. Em Corinto, Paulo vai escrever, capítulo 12, verso 25, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Aos Gálatas, Paulo vai dizer: levai as cargas uns dos outros. Além de ajudarmos mutuamente uns aos outros, nós somos corpo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso muito claramente, ele vai tratar a igreja como o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12, quando ele vai falar sobre os dons espirituais, ele vai mencionar a seguinte escritura: porque assim como o corpo é uma só unidade, tem muitos membros, de todos os membros do corpo, ainda muitos formam um só corpo, também acontece com relação a Cristo Jesus. Aí em Coríntios ainda 12, 27, ele diz: vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. E aos Colossenses, Paulo vai dizer: ele existe antes de tudo, o que há nele, todas as coisas subsistem, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Eu tenho dito que a igreja pode não ser a igreja dos seus sonhos, mas a igreja é a noiva de Cristo Jesus. Eu tenho dito que a noiva, ela pode estar meio desarrumada, sem ter estado no spa. Nós moramos no interior, e certamente alguns aqui residiram na zona rural, e certamente vocês já viram alguma noiva que não estaria nos padrões urbanos, mas é a noiva. É sempre a noiva. A igreja pode não estar perfeita, e ela está num processo. Jesus está purificando a igreja, Ele vai encontrar com esta igreja, Ele vai buscar esta igreja, Ele vem buscar esta igreja, Perguntaram ao grande Billy Graham. Uma senhora chegou e perguntou a Billy Graham: pastor, o senhor conhece uma igreja perfeita? Billy Graham orou muito profundamente o coração e os olhos daquela irmã e disse: a irmã gostaria de saber disso, verdadeiramente. Ela disse: claro, eu estou perguntando, o senhor é um pregador internacional, o senhor deve conhecer muitas igrejas, muitos locais, o senhor deve conhecer uma igreja perfeita. Billy Graham disse para aquela pessoa o seguinte: olha, eu não conheço uma igreja perfeita. A igreja é composta de homens e mulheres imperfeitos. Mas se eu conhecesse essa igreja perfeita, eu não a indicaria. E ela ficou curiosa: por que o senhor não me indicaria essa igreja? Ele disse: porque no dia que você colocasse os pés dentro dela, ela se tornaria uma igreja imperfeita. Aí ele foi sarcástico, né? Portanto, queridos, a igreja é a igreja do Senhor Jesus. Mas eu quero mencionar pelo menos 3 atitudes que devemos tomar a fim de mantermos firmes na nossa caminhada, conforme o texto que lemos, o texto bíblico. Verso 1, o que ele vai dizer aí? Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida, que está proposta. Primeira atitude é o capítulo 12, viu? Capítulo 12. Capítulo 12, é o capítulo que lemos.
no início. Primeira coisa, queridos, primeira atitude que nós temos que ter é olhar os vencedores. Olhar para os vencedores. O texto diz: portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, nós precisamos olhar para esses vencedores. Grande nuvem de testemunhas. Quem seria então essas testemunhas? Quem seria então essas testemunhas, essa grande nuvem de testemunhas? Uma potestade de demônios, pessoas que nos cercam, os heróis da fé. Ora, o contexto bíblico vai nos mostrar, no capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé. Que nuvem de testemunhas seria essa? Então o texto vai deixar claro que são de fato os fiéis que já partiram para a eternidade. O texto não sugere que esses homens e mulheres que hoje se encontram no céu estejam observando enquanto participamos de uma corrida, como uma plateia no estádio. Não é assim. O termo grego traduzido por testemunhas não se refere a espectadores, mas dá origem à palavra mártir. Uma pessoa que sofreu torturas ou mesmo a morte por não renunciar à fé cristã ou qualquer dos seus princípios. Essas pessoas não testemunham o que estamos fazendo, eles não estão observando a gente, antes testemunham para nós o que Deus é capaz de nos sustentar até o fim. É isso que eles estão testemunhando. Deus nos deu testemunho delas. Capítulo 11, verso 2, verso 4, verso 5, vai dizer isso, que elas não alcançaram, mas elas são testemunhas daquilo que Deus já fez. Hebreus 11, 13, todas essas pessoas morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Quase todos morreram sem ver as promessas cumpridas, mas eles creram nas promessas. O autor de Hebreus, ainda no capítulo 11, verso 39, todos eles, embora não recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, mas creram na promessa. A maioria dessas pessoas acreditaram e foram fiéis até o fim. Elas servem de inspiração para mim e para você. Precisamos olhar para essas testemunhas. Para quem temos olhado? Para quem temos olhado? Ontem nós estávamos numa reunião de comunhão, e ali alguém falava sobre o olhar para o outro, olhar para a vida do outro, a despeito de Paulo dizer: olha, sede meus imitadores, como o pastor citou aqui, como eu sou de Cristo. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O texto vai dizer isso. Nós temos que olhar para aqueles que já chegaram, que já partiram desta vida. Certamente eu e você conhecemos pessoas fiéis que testemunharam de Cristo Jesus, mesmo não tendo tido a promessa, experimentado na caminhada. Fui pastor da PIB de Tarantim. Determinado dia, eu estou em casa ainda pela manhã, o gabinete era na casa pastoral, e chegou alguém e disse: pastor, eu quero lhe falar. Eu não tinha tomado café ainda, e aquela pessoa chegou, me aguardou, eu tomei o café com muita rapidez. Terminando o café, eu fui adentrar o gabinete, o convidei para fazê-lo, e ele chega ao gabinete, antes de sentar, aquele homem começa a chorar copiosamente como uma criança. E eu fiquei sem entender o que havia acontecido, o que tinha acontecido. E aquele homem, então, depois de parar o seu choro, aquele homem diz o seguinte: pastor, eu vim aqui entregar a minha vida a Cristo Jesus. Tudo bem, orei com ele,
Lemos o texto bíblico, eu aconselhei, mas eu não sabia o que representava aquele choro copioso. Depois o seu irmão, que é pastor, virou para mim e disse: olha, 20 anos atrás a nossa mãe partiu para a eternidade e deu adeus a esse nosso irmão, o único irmão que recebeu adeus da nossa mãe. Aquela mulher partiu para a eternidade, mas não conseguiu ver toda a promessa ser concretizada. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Agora, naquele dia, a casa daquela mulher estava sendo completa. Nós temos que olhar, o texto diz, nos recomenda a olhar para as testemunhas fiéis. Muitas vezes nós estamos olhando para quem, como nós, podemos cair a qualquer momento. Precisamos olhar para as nuvens, mas precisamos fazer uma leitura. O texto diz que nós precisamos olhar para nós. Veja o que diz o texto. Depois de eliminar tudo, verso 1 ainda. Portanto, nós, rodeados de tão grande número de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede. Em outras versões vai dizer o quê? Deixemos todo o quê? Embaraço. Talvez a sua versão diz isso. Em outra versão pode estar dizendo: deixemos de lado todo o peso. E eu quero usar essa expressão, deixando de lado todo o peso. Como mencionamos na introdução, na antiguidade os atletas usavam pesos para os treinamentos, a fim de prepararem melhor para as competições. Contudo, os atletas não usavam os pesos, esses equipamentos nas competições, porque além de deixá-los lentos, iriam fazer desisti-los de competir. Devemos nos desembaraçar de todo o peso que tenazmente nos rodeia. Apesar de não ser específico, ele também vai dizer: deixemos o peso e o pecado. E aqui pecado, irmãos, ele não deixa claro o específico qual o pecado, mas é provável que seja o pecado da incredulidade. Foi o que impediu o povo de Israel a entrar na terra da promessa. Só entra Calebe e Josué, dos que saíram do Egito. A incredulidade é que impede homens e mulheres de então ter a herança espiritual. João 16:9 diz o que? Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Todo embaraço, deixemos de lado todo embaraço, isso é todo sentimento de preocupação excessiva, que muitas vezes temos na nossa trajetória. A preocupação excessiva por nossa vida, a predileção por ela, é um peso morto sobre a nossa alma, puxa a gente para baixo. Quais são os pesos que devemos remover a fim de vencer a corrida? Tudo que representa empecilho, diz o texto, para o nosso avanço. Podem ser coisas boas aos nossos olhos. Podem ser pessoas. Marcos 10:37, Jesus vai dizer: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quantas vezes nós colocamos pessoas no lugar de Jesus. É um dos retiros espirituais da igreja que eu era pastor. Um colega pregou e ele disse o seguinte: o que nos pode afastar de Deus são as coisas boas. E eu perguntei: como assim coisas boas? Coisas que Deus nos concedeu, até mesmo em oração. Há um texto bíblico, há uma parábola, está lá em Lucas 14, verso 16 a 20, olha o que vai dizer isso aí. Certo homem que dá a grande ceia, manda convidar muitos,
E aí o que acontece? O primeiro diz o quê? O primeiro vai dar uma desculpa: me dê por escusados, comprei um campo, vou vê-lo. O segundo faz o quê? Comprei uma junta de bois. O terceiro, casei. 3 coisas maravilhosas: um sítio, algumas novilhas e o casamento, coisas boas. Um sítio é uma coisa ruim? Claro que não. Algumas novilhas ou novilhos é coisa ruim? Claro que não. O que dizer do casamento? O problema, queridos, é a vibrando, outros torcendo para que a tragédia acontecesse, porque é sempre assim. Na vida é sempre assim: aqueles que torcem para o fracasso de outros, é aqueles que torcem pela vitória. E aquele homem, mesmo cambaleando, ele consegue vencer ao outro lado. Quando chega do outro lado, corre imediatamente para incentivar o seu amigo. E o amigo pergunta: como é que você atravessou? Ele disse: eu não sei, nem eu mesmo sei. Mas uma coisa eu fiz: quando eu ia caindo para um lado, eu virava para o outro, e mantive o meu equilíbrio. Manter o equilíbrio. Coisas boas podem nos afastar de Deus se não mantivermos o equilíbrio. Para quem você está olhando? Você está tendo equilíbrio? E finalmente, o texto vai dizer o que? O verso 2 de Hebreus, ele vai dizer o seguinte: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aqui eu quero dizer para você continuar a sua jornada, caminhada cristã, você precisa olhar para o alto. Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Foi olhar para Ele que nós recebemos a salvação eterna. Enquanto estava aqui na terra, Jesus viveu pela fé. O ministério de sua natureza humana e de sua natureza divina é profundo demais para compreendermos plenamente a sua pessoa, mas Jesus confiou até o fim. Jesus suportou adversidades. Aí você pode dizer: mas Jesus era Deus. Mas eu quero dizer também: Jesus era homem, 100% homem. Ele suportou a cruz. Sua crucificação envolveu vergonha, sofrimento, oposição dos pecadores e até mesmo rejeição temporária do Pai. A Bíblia diz que Deus virou o rosto, as costas para Jesus. Na cruz, Jesus vai dizer alguma coisa interessante: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste a fazer. Não desistiu de sua missão em nenhum momento. Quando ele toma aquele vinagre, ele diz: tetelestai, está consumado. Em nenhum momento
em que viveu nesta terra, Jesus usou seus poderes divinos para suprir suas necessidades pessoais. Quando o diabo pede para ele se tornar pedras em pães, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ele é preso, lá em Mateus 26, Mateus vai falar sobre isso. Pedro então coloca a bainha e cepa a orelha de Malco, e ele diz: coloque tua espada na bainha. Jesus não usou seus poderes para poder vencer. Ele disse: olha, eu poderia rogar ao Pai, ele mandaria legiões de anjos. Ao longo dessa epístola, o autor enfatiza a importância da esperança futura. A tendência do ser humano é de olhar para trás, voltar, mas o autor encoraja a seguir, e o exemplo de Jesus é o mais importante, visto que ele é autor e consumador da nossa fé. Cristo não apenas nos dá o exemplo, como nos capacita para tal. Está difícil. Ninguém nunca disse que seria fácil na caminhada. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu não sei o que você está passando, mas saiba que para continuar triunfando na vida cristã, você vai precisar muito da ajuda de Jesus. Talvez você não vai contar com a ajuda dos homens, porque os homens falham. Na hora que Jesus mais precisou, Pedro disse: eu não o conheço, eu não sei quem é. Mas ele teve a grande ajuda do Pai. E ele é o maior exemplo para mim e para você continuarmos a carreira cristã. Que ele nos abençoe. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Toda vez que ouvimos a pregação da palavra de Deus, ela exige de nós uma resposta em oração e em atitude. E que palavra tão importante para as nossas vidas. A perseverança dos crentes, dos santos. E como o pastor bem falou aqui, lembrando o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, nesse momento, curve a sua cabeça, ore ao Senhor e fale com o Senhor nessa manhã, em linha com a palavra que acabamos de ouvir. Se você tem passado por desafios da sua fé, e o texto que o pastor acabou de ler, vai nos dizer no verso 4, que na luta contra o pecado ainda não resistiram até o sangue. Às vezes aquilo que para nós a gente diz: não aguento mais, é o fim, não tem como mais. Talvez seja o nosso limite, mas o nosso Deus não tem limite. O nosso Deus é todo poderoso, e Ele é todo poderoso em cuidar das nossas vidas. Ore ao Senhor, peça a Ele que o Espírito Santo te fortaleça, aumente a sua fé, te encha de alegria, de ousadia, te encha de fé para que você possa ver como Deus vê, como o Senhor vê. Nós, como humanos, não vemos o dia de amanhã, mas Deus já vê todas as coisas. E Ele já está cuidando de todas as coisas. Basta que eu e você possamos confiar no Senhor. Querido Deus, nós oramos de acordo com a palavra que acabamos de receber pelos lábios do Teu servo. Senhor, oramos colocando diante do Senhor nossas vidas, Pai. E colocando diante do Senhor o nosso futuro e a perseverança que o Senhor nos diz que devemos ter todos os dias. Que não devemos desviar para a direita nem para a esquerda,
mas continuar olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, porque a Tua palavra nos diz, por boca do Teu servo Pedro, que nós somos guardados pelo poder do Senhor. É o Teu poder que nos guarda, é o Teu poder que nos faz perseverar e produz em nós ânimo, alegria, vigor, para que possamos continuar nos Teus caminhos, Pai. Faz isso na vida de cada um que está aqui, Pai. Espírito Santo, fortalece os passos, fortalece os joelhos, fortalece os pés de cada um dos Teus servos, Pai. E possamos, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, possamos continuar correndo a carreira que está proposta para nós. Que ainda que estejamos entristecidos, jamais seremos abatidos, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas antes de amor, de moderação, e nos deu o Teu Espírito que nos faz perseverar, Pai. Faz isso na Tua igreja, faz isso em cada um dos Teus servos, faz isso na vida do Teu pastor, o pastor Arnaldo, da sua esposa. Te damos graças pela vida dessa família que tem servido ao Senhor naquela cidade, e rogamos que o Senhor continue fazendo com que eles sejam instrumentos de bênçãos da parte do Senhor. Que eles continuem, ó Deus, servindo ao Senhor com alegria, e em tudo o que eles fizerem, colocarem as suas mãos, tenha o selo do Teu Espírito Santo, Pai. Sobre a sua casa repouse a boa mão do Senhor. Sobre a igreja em Capim Grosso esteja também a bendita e gloriosa mão do Senhor conduzindo aquele rebanho. Sobre aquela cidade também os Teus olhos de graça e misericórdia venham estar atentos àquele lugar, Pai. E quanto a nós aqui na igreja e nessa cidade, ó Deus, que possamos continuar firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o dia de hoje, junto com a sua família, no seio da sua casa, você desfrute de descanso e paz. E que durante essa semana você veja a graça do Senhor fluindo através da sua vida. É a minha oração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um almoço suprido pelo Senhor, e à noite, 18h30, estaremos aqui para louvar o Senhor. Deus te abençoe.